Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula, do nosso curso, e agora eu quero desvendar com vocês sobre termo de abertura do projeto, um documento essencial, importantíssimo para o projeto. Ele é a certidão de nascimento do projeto, contém as informações mínimas, macro no caso, necessárias para que nós possamos avançar nas etapas seguintes do projeto. É um documento que ajuda a compilar informações associadas com business case, com plano de gerenciamento de benefícios, com diversos documentos de negócio que respaldam justamente o projeto, que fornecem, no caso, as diretrizes iniciais para que possamos gerenciar os projetos. Ok? Bom, em relação a esse documento, a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, que ele é um documento que formaliza o início do projeto. Ele é a certidão de nascimento do projeto. Todo projeto tem que ter um termo de abertura e se não tem, nós, enquanto gerente de projetos, temos que providenciar alguma coisa que nos dê diretriz e que respalde as nossas ações, nos dê mais segurança e evite que riscos possam acontecer dentro do projeto. Outra informação que é um documento que permite uma parceria entre a organização executora e a organização executante, no caso, solicitante, perdão, que é o nosso cliente. Ele formaliza essa relação justamente com o cliente, identifica e confere autoridade ao gerente de projetos. Esse documento vai falar o seguinte, o que o gerente de projetos pode e o que o gerente de projetos não pode fazer. Dar essas diretrizes iniciais para a gente poder saber qual que é o nosso papel frente ao projeto, o que a gente deve ou o que a gente não deve fazer. E também ele dá autoridade ao gerente de projetos para gastar dinheiro e utilizar recursos da organização. Como ele define, no caso, autoridade para o gerente, ele dá autoridade para o gerente para o seguinte, olha, você tem um orçamento tal, você tem flexibilidade para alocar recursos de um canto para o outro, você pode ou não pode contratar recursos externos, você deve utilizar apenas recursos internos da empresa, se for para solicitar recursos de outro departamento, existe um procedimento para isso. Então essas diretrizes são fornecidas para o gerente de projetos para que ele possa saber como navegar, saber como que ele vai conseguir os recursos necessários para que ele possa executar o projeto. E aí o seguinte, quem que elabora esse termo de abertura do projeto? Será que é o gerente de projetos? Será que é o patrocinador? Vamos entender um pouco em relação ao papel dessas duas pessoas frente ao termo de abertura do projeto. Primeiro, o patrocinador, então, o termo de abertura é emitido pelo patrocinador e somente ele pode autorizar e fazer mudanças nesse documento. Então, prestem atenção nessa informação, Ele é emitido pelo patrocinador. O patrocinador assina esse documento. Qualquer alteração, qualquer mudança associada com o termo de abertura, somente o patrocinador que pode autorizar. O gerente de projetos não tem autonomia para mudar o termo de abertura. Agora, e o papel do gerente de projetos em relação ao termo de abertura? O gerente de projetos pode ajudar a elaborar o documento, mas não é quem assina no caso. Então, a gente tem um cenário onde o patrocinador, na maioria das vezes, não tem conhecimento técnico sobre como elaborar um termo de abertura, ok? E aí é onde pode entrar o gerente de projetos para poder ajudar a confeccionar esse documento, mas o papel do gerente de projetos se limita ali. Ele vai ajudar a montar esse documento, vai entregar esse documento para o patrocinador vai assinar, qualquer mudança nesse documento, o gerente de projetos precisa pedir autorização, precisa pedir, no caso, para que o patrocinador ele aceite algum tipo de mudança dentro desse documento. Então, o gerente de projetos ajuda, mas não assina. O patrocinador, ele assina e é o responsável por gerenciar quaisquer mudanças que podem afetar o termo de abertura. E aí, enquanto gerente de projetos, qualquer solicitação de mudança que pode eventualmente afetar o termo de abertura, essa solicitação de mudança vai ser rigorosamente analisada, porque a gente tem que evitar ao máximo mudar este documento, porque ele fornece as diretrizes iniciais. Normalmente, uma mudança no termo de abertura significa uma mudança assim, considerável dentro do projeto.
ok? Então, se for alguma coisa importante, o gerente de projetos vai levar essa questão para o patrocinador decidir. Em relação à estrutura, né, do termo de abertura do projeto, o que esperamos que tenha dentro deste documento? Eu trouxe aqui uma lista de algumas informações prováveis que a gente espera que tenha no termo de abertura. Eventualmente podem ter outras necessárias, ok? Mas a gente vai se limitar a algumas apenas. Por exemplo, a gente precisa saber a finalidade, o objetivo do projeto é dado por meio do termo de abertura. Outra coisa, objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso relacionados, ou seja, como que eu vou medir cada um dos objetivos associados com aquele documento, né, que está registrado naquele documento, associados com um projeto, ok? Então nós vamos ter lá alguns indicadores nesse sentido. Vamos ter requisitos de alto nível, por exemplo, eu quero saber qual que é o prazo esperado, né? Não necessariamente vai ser o prazo atendido, no caso, em relação ao tempo de abertura, mas o que o patrocinador ou o cliente ou as partes interessadas principais esperam em relação à duração do projeto ou em relação aos custos do projeto, os riscos iniciais definidos. Então, tudo ainda informações macro que serão posteriormente detalhadas, né, e a gente vai descobrir se é possível ou não atingir aqueles objetivos de prazo, de custo, de qualidade, os riscos associados dentro do projeto. Nós temos a descrição do projeto em alto nível, seus limites e entregas-chave. Eu tenho algumas informações iniciais que vão servir de base para eu elaborar, né, o plano de gerenciamento de projetos. Depois nós vamos até discutir sobre isso, né, que o termo de abertura ele é a entrada em todos os processos de gerenciamento de projetos que geram um plano. Todos os planos, né? O processo que gera o plano de gerenciamento de escopo, de cronograma, de custos, de qualidade, tem como entrada o termo de abertura do projeto. Ele dá uma visão de risco geral, como eu já mencionei com vocês. Além disso, um resumo do cronograma de marcos, recursos financeiros que estão pré-aprovados, a lista de partes interessadas-chave, né? Quando, por exemplo, nós vamos trabalhar num processo de identificar as partes interessadas, eu já parto nesse documento, eu quero saber quem são as partes interessadas-chave. Muitas informações eu já consigo coletar por meio deste documento, ok? Os critérios de término do projeto, eu quero saber, por exemplo, em que condições, que informações vão inferir que o projeto atingiu o seu objetivo e, portanto, pode ser encerrado, certo? O gerente de projetos designado, quem que é o gerente, né? O nome e autoridade do patrocinador aqui no caso. Então são informações que necessárias, mínimas necessárias para que nós possamos partir para a etapa seguinte de planejamento do projeto, ou então para a etapa seguinte ainda dentro da iniciação, que é identificar as partes interessadas. Essas diretrizes vão ser essenciais para que possamos avançar nas etapas seguintes do projeto.